O uso prolongado a gente sabe que tem diversas consequências, né? A cirrose hepática, a atrofia cerebral, que é a diminuição da massa encefálica, as doenças mentais e a própria dependência, né? Que é com o uso prolongado, em torno de 1 ano, 2 anos, a pessoa já pode se tornar um dependente de álcool. O tabaco, que é o cigarro comum que a gente conhece, né? Ele possui em torno de 4.700 substâncias na sua formulação. Vocês estão vendo algumas figuras aí, nós temos ali um prisioneiro, né? Ele está segurando a grade de cigarro, por quê? Porque o cigarro é uma substância muito difícil de deixar. Depois que a pessoa adquire a dependência pelo tabaco, ela dificilmente vai conseguir deixar de usar. É muito difícil. Porém, não é impossível, né? Ela tem que fazer tratamento, ela tem que procurar ajuda profissional para conseguir isso. A outra figura que vocês estão vendo é o cigarro com várias figurinhas em volta dela ali. Então nós vemos a naftalina, vemos a acetona, o amoníaco, o fósforo P4 e P6, a terebintina e o formol. São substâncias com diversos usos, né? O fósforo P4 e P6, por exemplo, é utilizado na fabricação de veneno para rato. Né? A nicotina é a substância, ela só tem um objetivo no cigarro, que é deixar a pessoa dependente. O alcatrão, como a gente sabe, é a substância que é cancerígena. E assim por diante. A própria acetona também está presente no tabaco. A primeira figura é a de um pulmão de uma pessoa não fumante, né? Vemos que ele tem uma cor rosada, uma cor sadia. A figura logo abaixo é de um pulmão de uma pessoa fumante, né? Vemos que ela está praticamente carbonizada, né? E a outra figura ali mostra um pé, né, sem um dedão, sem o dedo, né? Por que acontece isso? Aquele pé está sofrendo necrose. Por que acontece isso? Acontece porque, como a gente vê no segundo ponto ali, o cigarro provoca problemas circulatórios. Então ele vai interferir na circulação sanguínea, principalmente dos joelhos para baixo, né? Ele vai diminuir a quantidade de oxigênio no sangue, o sangue vai transportar pouco oxigênio para os nossos pés, nossas pernas, vai criando feridas ou partes que vão morrendo ali, né? E a um certo momento haverá necessidade então de extirpar esse membro. Além dos problemas circulatórios, problemas cardíacos, pulmonares, câncer de pulmão, boca, laringe, faringe, etc. Para as mulheres que estão grávidas, aqui eu gostaria de fazer um alerta. O cigarro é extremamente perigoso para o feto. Para a criança que está no seu ventre, ela vai sofrer todos os danos que o cigarro provoca também no fumante. E um perigo a mais também, que é o risco de aborto espontâneo, né? Quando a criança nasce, normalmente ela vai nascer com alguns quilos a menos, né? Ela vai nascer normalmente de parto prematuro e com alguns quilos a menos. Problemas respiratórios, então, é muito comum as crianças nascerem com vários problemas como bronquite, asma e outros problemas desse tipo. Como eu já disse, o tabaco causa forte dependência, né? Para as mulheres, inclusive, é muito mais difícil de se livrar do cigarro do que os homens. Mas, como eu disse, não é impossível. Basta procurar ajuda profissional. Queria mostrar para vocês um pouco aqui nessa tela as vantagens que as pessoas têm de parar de fumar. São quase que instantâneas. No momento que a pessoa para de fumar, 20 minutos após esse momento, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, já não tem mais nicotina no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio vai já se normalizar. Ou seja, aquele problema que eu estava falando, né, sobre a falta de oxigênio nas células lá dos pés, das pernas, após 8 horas esse nível já se normaliza. De 12 a 24 horas os pulmões já funcionam melhor. 2 dias após a pessoa já começa a sentir o paladar e o olfato bem melhorados, né? Após 3 semanas a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano o risco de infarto do miocárdio já foi reduzido à metade, né? E se a pessoa conseguir parar de fumar por 5 a 10 anos,
ela vai... O risco dela sofrer infarto vai ser igual a uma pessoa que nunca fumou, assim como eu. Vamos falar então dessa droga agora, que é uma droga ilícita, né? Vamos falar da droga da maconha. Maconha é uma droga de muito fácil acesso, ela está aí em todas as esquinas e praças. Os nossos filhos podem, em algum momento, eles vão ter algum amigo ou algum colega oferecendo para eles, né? E eles precisam saber dessas coisas, porque são prejuízos que são muito interessantes, né? São prejuízos que vão acarretar coisas para o resto da vida deles. O princípio ativo da maconha vai ser inalado, vai ser absorvido pela corrente sanguínea e vai chegar ao cérebro. No cérebro ele vai se instalar em 4 áreas diferentes, e essas áreas, cada uma delas está associada a algum tipo de faculdade, né? Algum tipo de benefício que nós temos do nosso cérebro. Ponto número 1, onde a maconha vai se instalar, seria o hipocampo, que está associado à memória. O ponto número 2 é o estriado, que está associado aos movimentos, né? A questão do espaço e tempo, da coordenação motora, etc. O número 3 é o cerebelo, está associado ao equilíbrio da pessoa. E o número 4, o córtex cerebral, que é uma parte bastante famosa, a gente ouve bastante falar dessa parte, né? E ela é responsável justamente pelos sentidos e o aprendizado das pessoas. Bom, a pessoa quando fuma maconha, ela tem alguns efeitos imediatos e outros que vão vão se instalar após um certo tempo de uso dessa droga. Bom, efeitos imediatos, a pessoa tem prejuízos na memória para fatos recentes. Isso também, com o tempo, vai ficando na memória, a gente vai ver isso. Descoordenação motora, no momento que a pessoa fuma maconha, ela já perde coordenação motora. Taquicardia, ou seja, o coração funciona num ritmo um pouco maior. Dificuldades em calcular espaço e tempo. O indivíduo, então, ele sente essa dificuldade de alcançar um objeto, de caminhar uma certa distância, sem ter a certeza, inclusive, de quando é que vai chegar, por exemplo, do outro lado de uma rua, né? Delírios e alucinações. Então, a pessoa, quando fuma maconha, ela às vezes pode ter alguns delírios, algumas alucinações, justamente ocasionados pela parte alucinógena da maconha. O princípio ativo da maconha é o THC, que é uma sigla para tetrahidrocannabinol, né? Aqui eu gostaria de quebrar um pouco um mito que existe em torno da maconha. Muitas pessoas dizem assim, a maconha é menos prejudicial que o cigarro comum. Pois bem, a maconha possui mais alcatrão que o cigarro comum, possui 4 vezes mais alcatrão que o cigarro comum. Isso faz da maconha uma droga mais perigosa, mais cancerígena, inclusive, que o cigarro comum. E algumas pessoas podem estar pensando agora, bom, mas eu vejo pessoas fumantes de cigarro comum nos hospitais e não fumantes de maconha. É claro, as pessoas que fumam cigarros comuns, normalmente elas fumam 1 carteira ou 2 carteiras por dia. Essa é a média, né? Uma carteira possui 20 cigarros. E enquanto que o usuário médio de maconha, ele utiliza 2, 3, no máximo 5, 6 cigarros por dia. Então, é óbvio que até por ter mais alcatrão que o cigarro comum, a maconha vai, então, demorar um pouco mais para fazer seus efeitos. Mas se um usuário de maconha utilizasse 20 cigarros por dia, fumasse 20 cigarros de maconha por dia, certamente ele desenvolveria o câncer bem antes do que um fumante de cigarro comum.